Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Eu lembrar aqui a vocês o curso de Filosofia da Ciência, parte 1, que será proferido aqui por mim em Colonial Heights, Virgínia, de 10 a 15 de maio de 2010. Contatos e informações com o misterioso Sr. Eduí. Telefone 041 9974 4443 ou 041 3527 0987 ou pelo e-mail edui.ferro@uol.com.br. Também aqui, a partir de março, o meu filho Luiz Gonzaga Carvalho Neto, o Gugu, está ministrando um curso que será uma leitura comentada do livro De Anima, sobre a alma, de Aristóteles. Contato e informações com Lucas Ramos Leandro, no telefone 013 8811 9387 ou pelo e-mail lucasleandro@uol.com.br. Olha, essa semana aqui foi uma semana de fofocar, de sacanagem, que não tem mais limite. Em primeiro lugar, apareceu aqui o pastor Caio Fábio, né, dizendo que o Júlio Severo foi aluno do seminário católico, né, no qual ele praticou ali vários atos de homossexualismo. Digo, olha, em primeiro lugar, se o Júlio Severo tivesse dado para toda a América Latina, não seria dar conta do Caio Fábio. Eu, por exemplo, se alguém me vier aqui e dizer, olha, o Caio Fábio deu para o Lula, deu para o Zé Serra, tá certo? Deu para o Luiz Motti, deu para o Deco Ribeiro, eu não tenho nada a ver com isso, eu jamais iria levantar uma miséria dessa aí, tá entendendo? Para falar da vida alheia, tá certo? Agora, aqui tem o seguinte problema, o Júlio Severo jamais esteve em seminário algum. Esse negócio é completamente inventado pelo Caio Fábio. Eu já estava muito mal impressionado no dia que eu vi aqui a gravação, que apareceu o Caio Fábio e um outro pastor, os dois se acusando de adúlteros mutuamente. Eu digo, e se o fossem? Que direito tem o outro de levantar isso aí, vasculhar e apresentar em público? Né? Existe um versículo de São Paulo, eu não sou desses caras que guarda número de capítulo e versículo na cabeça, mas tem um em que São Paulo, apóstolo, explica o seguinte: os mandamentos, não roubarás, não matarás, não cometerás adultério, nem isso, mais aquilo lá, tudo isso é expressão do segundo mandamento, que é ama teu próximo como a ti mesmo. Isso quer dizer que todos esses mandamentos têm que ser interpretados segundo o amor ao próximo. Tá certo? Eles não têm validade em si mesmos, separados do amor ao próximo. Separados do amor ao próximo, eles se tornam pecados, crimes, abominações. E são estes os mandamentos, separados do segundo, que essa turma toda no Brasil está praticando. Tá certo? Então, nós estamos aqui preparando uma surpresa para essa gente, para todos esses sepulcros caiados, tá certo? Que eles vão tremer nos alicerces quando a gente soltar isso aí, vocês vão ver. Não é nem uma denúncia de fofocar de vida particular, não é coisa séria, tá certo? É uma chamada no saco que vocês jamais vão esquecer. Tá certo? Não posso ainda revelar o que é, mas com o tempo vocês saberão. Então é o seguinte, o Júlio Severo jamais esteve em seminário algum, tá certo? O Caio Fábio está inventando coisa. Então olha aqui, tem um recadinho para o Caio Fábio. Caio Fábio, eu te dou 2 semanas para você pedir perdão ao Júlio Severo por inventar coisa da vida dele, tá certo? Ou então aqui eu vou, vamos dizer, oficialmente declará-lo aqui no meu programa um filho da puta, tá certo? Ponto final, tá certo? Aí também acontece o tal do Fernando Pergentino, que já é nosso velho conhecido, né? Andou espalhando aí que ele cismou com um aluno meu, Rodrigo Assuf, dizendo, não, o Rodrigo Assuf se diz católico, mas ele se divorciou, olha que coisa imoral, etc. Em primeiro lugar, né? O Fernando Pergentino não sabe a circunstância em que isso aconteceu, ele não tem como julgar, tá certo? Ele não sabe nem se
quem pediu o divórcio foi ele, foi a mulher dele. Né? Quer dizer, existe alguma lei que diz que se você é católico, a sua mulher não pode pedir divórcio contra você? Uai, nós não sabemos nem isso. O cara fica fazendo fofoca, é para se fazer de santinho. Né? Aliás, os católicos no Brasil são tudo assim, tá certo? Vivem toda da exploração dos 8 mandamentos a partir do 3º, e nunca interpretam a coisa segundo o amor ao próximo. Ao contrário, usam aquilo como porrete, como arma, como gazua para ganhar dinheiro, tá certo? Ou como ferramenta de autopromoção. Né? Daí, naturalmente, o Rodrigo respondeu para eles: olha aqui, meu filho, por que você não vem aqui que nem homem dizer isso para mim? O Pergentino responde: lá na minha terra, gente como você, a gente responde a bala. Quer dizer, já é uma ameaça de morte. Puta que pariu. Mas esse Pergentino não é nem... O que nós vamos fazer com ele? Né? Nesses casos, eu já não costumo receitar supositórios explosivos. Tá certo? Mas ninguém segue a minha receita, porra. Esse Fernando Pergentino é o sujeito que disse até que eu sou um cafetão. Vê se pode. Tá certo? Agora, ele deve ter razão. Porque isso aí deve ser verdade, gente, porque ele deve ter obtido essa informação do testemunho da senhora sua mãe, que trabalhou no meu puteiro por anos a fio, sendo essa a origem misteriosa do senhor Rodrigo Pergentino, do Fernando Pergentino. Né? Ele, como é que está aí falando essas coisas? Cafetão? Porra, o que é isso? Só se foi por essa via que você obteve a informação. Agora, na mesma semana, me acontece, olha aqui, chega aqui uma matéria da Veja, a matéria é importantíssima, sobre as Farc paraguaias, dizendo aqui, um genérico dos terroristas colombianos mata, sequestra, assalta e tenta explodir prédios públicos no Uruguai. 3 líderes do bando se escondem no Paraná. E para indignação do presidente paraguaio Fernando Lugo, o Brasil lhes concede status de refugiados. Então, o Brasil é o paraíso dos terroristas mesmo. A matéria é muito importante. Só tem o seguinte problema. Esse assunto já foi noticiado e esgotado pela Graça Salgueiro no blog Nota Latina em 2007. E a Veja nem para dizer obrigado. Entendeu? Quer dizer, os casos de cópia atrasada do Mídia Sem Máscara e do Nota Latina e do site do Heitor de Paula já viraram assim, já dá uma enciclopédia, tá certo? Isso acontece a toda hora, já virou costumeiro no Brasil. E isso mostra a mentalidade criminosa da mídia brasileira. Eles são assim mesmo. Como é que vocês fazem um treco desse? E depois aqui, vai o dono lá da Veja, o Robert Tivita, né, pontificar sobre liberdade de expressão lá no encontro do Instituto Milênio, que nós vamos comentar daqui a pouco. Quer dizer, o que sabe você de liberdade de expressão, ô Tivita? Você não sabe merda nenhuma, porra. Se você soubesse, falar liberdade de expressão implica, dizer, o direito ao reconhecimento da fonte, porque nós, quando publicamos coisas no Mídia Sem Máscara, no Nota Latina, nós fazemos tudo com documentos de fonte primária, como se exige, mais do que em jornalismo, se exige na ciência histórica, documento de fonte primária. Nós atendemos a isso, até a isso. E todo o nosso trabalho é feito de graça. Nós temos uma coisa que nós estamos oferecendo, o serviço público que nós estamos oferecendo ao povo brasileiro, gratuitamente, pago do nosso bolso. Né? Quando todas as despesas ali, somos nós mesmos que pagamos, não estamos ganhando nada para fazer isso. Agora, jornalistas profissionais que trabalham para empresas bilionárias, que nem Editora Abril, Folha, etc, e copiam a gente com 2, 3 anos, às vezes 10 anos de atraso. E nem sequer citam a fonte. Quer dizer, quando é que vai terminar isso? Quem são vocês para cobrar a moralidade do governo? Não tem moralidade nenhuma, meu Deus do céu. É. Agora, outro que está prestando serviço público de graça, extraordinário, o Nivaldo Cordeiro. Esta semana sai um artigo aqui dele que se chama A Alma dos Eleitores. Um artigo espetacular. Vocês
tem que ler, tem que ler. Vou ler até aqui um pedaço. O fracasso político eleitoral das ideias liberais em todo o mundo é patente. O discurso sobre o liberalismo tenta encantar certo tipo de plateia de intelectuais e acadêmicos. Acredito que no Brasil essa plateia não encheria um ônibus, incapaz, portanto, de encontrar nomes passíveis de empolgar a opinião pública. O discurso liberal, centrado na exaltação da propriedade privada e da liberdade e da igualdade, a mesma que está na boca dos socialistas, não tem apelo algum e sofre concorrência direta da alternativa socialista. Do ponto de vista da lógica do coração, o discurso socialista esmaga o discurso liberal e o mantra da distribuição de renda por meio de políticas públicas, elevação de impostos de um lado e gastos públicos do outro, parece ter capacidade superior de comunicação. Mas é lógico que é. Né? Então, você vê que quando a gente fala conservadorismo é um corpo de valores e princípios que vem desde há milênios. Liberalismo é uma variante do conservadorismo, uma variante que surge no século XIX, em oposição a um movimento específico que é o socialismo. Então, o liberalismo já é uma coisa mais limitada. E o ponto dele, os pontos centrais dele é, de fato, a defesa da propriedade privada, da economia de mercado, portanto, e das liberdades civis. Então, é uma coisa, evidentemente, parcial e limitada. E pior, o discurso socialista não é totalmente contra a propriedade privada. Muitas vezes eles incentivam a propriedade privada para desenvolver as forças produtivas, como Lenin fez na Rússia. Então acontece que aí o discurso liberal esvazia. Quer dizer, que sentido faz você fazer um discurso em defesa da propriedade privada se naquele momento, por motivos estratégicos, os socialistas não estão atacando a propriedade privada, mas até a estão defendendo, como fez, quer dizer, o Lula. Né? O Lula deixou a propriedade privada mais ou menos em paz, embora instituindo controles estatais que a cercavam de longe, ao mesmo tempo foi construindo o monopólio do poder político socialista. Quer dizer, está usando o capitalismo para construir o socialismo. Então, nessa hora, a defesa da propriedade privada é totalmente extemporânea. Não é disso que se trata. Muito mais importante do que isso são os itens da guerra cultural. Esse negócio de movimento gay, de casamento gay, de feminismo radical, essa coisa toda, né? Quer dizer, é nessa parte aí que está hoje o foco do ataque do movimento socialista, e não na propriedade privada enquanto tal. Quer dizer, eles vão deixar o ataque da propriedade privada para daqui 100 anos. Né? A não ser alguns apressadinhos, que nem o Hugo Chávez estão fazendo já. Mas, então, quer dizer, o liberal, o que ele está discutindo são assuntos marginais e que, de fato, não tem apelo, porque aquilo, no momento, não é um problema. Você vê, por exemplo, a democracia formal não está sendo atacada no Brasil. Né? Nós temos lei, temos Constituição, etc, etc. Formalmente, a democracia está aí. E como esse pessoal liberal se interessa, sobretudo, por essa parte formal jurídica, o discurso dele se esvazia completamente. Né? Então, até aqui o Nivaldo observa que muito mais apelo do que esse discurso liberal tem tido aqui o pessoal do Tea Party, que foi um movimento mais ou menos espontâneo, que saiu em reação à decomposição interna do Partido Republicano. O que tem de cara vendido no Partido Republicano é uma maravilha. É que os caras chamam de Rhino, Republicans in Name Only, quer dizer, republicanos só de nome. Então, o Tea Party tem alcançado um sucesso extraordinário. Até essa semana saiu aqui uma declaração declaração do Tea Party, que está online para que as pessoas assinem se quiserem. Né? Os americanos, evidentemente, não faz sentido para o brasileiro assinar isso. Mas os itens aqui são os seguintes. Eles dizem que os verdadeiros conservadores, eles apoiam as reduções
em imigração legal. Né? E o controle ou limitação dos direitos de cidadania por nascimento, quer dizer, o sujeito vê um casal do México, a mulher está com 9 meses de gravidez, atravessa a fronteira, pum, saiu o bebê ali. Pronto, virou americano. É claro que é uma sacanagem, é claro que é uma fraude. E se opõe à anistia para imigrantes ilegais, especialmente do terceiro mundo. 2. Apoiam a política econômica de America First, América primeiro, e se opõem ao livre comércio, isto é, o NAFTA, etc., que está destruindo a economia americana. Aqui tem uma nota. Historicamente, os conservadores sempre se opuseram ao livre comércio. Uma prática globalista que o próprio Karl Marx apoiava. Que depois foi incorporada aí a ideologia dos neocons. Isso é para vocês terem ideia do que são os verdadeiramente conservadores. Aqui nada disso se fala no Brasil. No Brasil o pessoal só faz confusão. O país republicano é conservador, tudo a mesma coisa. 3. Apoia a política de defesa nacional, mas se opõe ao intervencionismo e à construção de nações. A transformação do Oriente Médio em democracia liberal é liberalismo wilsoniano. Quer dizer, é negócio do Woodrow Wilson, que queria que os Estados Unidos implantassem a democracia em toda parte. De fato, isso faz parte do esquerdismo americano, isso não é do conservador. O conservador quer deixa os outros países cuidar deles e os americanos cuidam aqui do país deles. Né? E 4. Se opõe a todas as formas de affirmative action implantado pelo Estado. Se opõe aos bailouts federais. Bailout é um termo que é usado como fiança. O sujeito está na cadeia, né? E você vai lá e tem que pagar um bailout para o cara sair. Então, eles estão usando o mesmo termo para o seguinte: o banco está falindo, vai lá o dinheiro, o governo pega dinheiro do imposto e dá para o banco. Quer dizer, está premiando o banco incompetente, né, com o dinheiro de gente competente que trabalhou e pagou imposto. 6. Apoia a soberania dos Estados. Contra o globalismo, portanto. 7. Se opõe às leis contra crimes de ódio, pensamentos de ódio e outras legislações orwellianas usadas para silenciar a crítica patriótica. E a vida aqui, a não ser que um candidato democrata ou republicano, né, atenda a esses critérios, nós nos propomos a não votar ou a votar para um terceiro partido. Isso aqui que é o movimento do Tea Party. E a Folha de São Paulo acaba de descobrir que existe. Né? Esse pessoal é impressionante. Eles levaram 16 anos para descobrir o Foro de São Paulo. Né? Pelo menos 2 ou 3 anos para descobrir o Tea Party. Né? 2 anos para descobrir as Farc no Paraguai. Quer dizer, esses caras não trabalham, o que eles fazem na redação, né? Agora, aqui vou chamar a atenção para vocês para uma nota oficial que o Heitor de Paula e a Graça Salgueiro fizeram publicar no Nota Latina e no site do Heitor, www.heitordepaula.com, dando ciência do afastamento deles do Instituto Millennium e até do movimento Uno América. Então aqui, isto por causa de um tal de segundo seminário sobre liberdade, democracia e império das leis, copiado do primeiro, que foi um grande sucesso no ano 2006, com a presença do ex-presidente uruguaio, do ex-chanceler equatoriano, figuras de notório saber, conservador liberal, somente com palestrantes comprometidos de fato com a liberdade. E agora os caras fizeram um segundo seminário com o mesmo nome, né? Só que, como diz eles, mais aberto. O que significa mais aberto? Significa chamar um bando de comunista, de filha da puta, para gastar. Esses caras que estão. Falta dinheiro para comunista fazer congresso? Né? Não falta. O governo enche de dinheiro, todas as empresas dão dinheiro para ele. Agora, quando o conservador consegue juntar um pouquinho de dinheiro, vamos fazer um congresso, aparece o filho da puta dizendo não tem que ser mais aberto. Né? Mas olha que coisa impressionante.
Olha, cada fulano que eles botaram lá, né? Aqui, Marcelo Resch, proprietário do site Inforel, nitidamente pró-comunista. Né? Botar lá o Arnaldo Jabor. Oh, meu Deus do céu! Quer dizer, o que é? Agora essa é a direita brasileira, é o Arnaldo Jabor? Oh, meu Deus do céu, o Arnaldo Jabor, ele é contra o Lula. Tá certo? Mas ele é a favor de todo o programa da esquerda. E é assim, puxa-saco número 1 do Obama. Ele é uma relações públicas do Obama no Brasil. Então você vê, olha, você está contra o Lula, qualquer esquerdista pode estar contra o Lula, até o Zé Serra está contra o Lula, porra. Né? Daí convidar lá o Arnaldo Jabor, Fernando Gabeiro, aí estão falando que o esquerdista pode ficar contra o Lula. O Miro Teixeira, Otávio Frias Filho. Peraí. O que é isto, gente? O que é isto? William Wack. E tinha aqui, parece que tinha. Não estou vendo aqui o nome do Robert Chivita. Não estou vendo o Robert Chivita aqui. Ah, não, está aqui. Robert Chivita, é? Olha, Robert Chivita e Otávio Frias Filho estão entre os maiores culpados pela ascensão do esquerdismo no Brasil. E durante anos eles só publicavam o que favorecia a esquerda. É um negócio impressionante. Quer dizer, um controle da opinião pública que foi uma coisa monstruosa. O Otávio Frias, de vez em quando, uma vez cada 3 anos, ele, de tanto eu encher o saco, eu ficava mandando carta uma atrás da outra, ele consentia em noticiar que alguém tinha sido torturado na China ou em Cuba. Tá certo? Mas denúncias contra os militares brasileiros eram todo dia. Né? Quer dizer, é quase a mesma coisa. Os militares brasileiros mataram 300 pessoas, né? Os chineses mataram 70 milhões, é quase a mesma coisa. Né? Então, quer dizer, o noticiário era falseado nas proporções do conjunto. Quer dizer, dando uma ideia completamente falsa do tamanho dos acontecimentos. Isso a Folha fez, então, o pessoal da Editora Abril fez a mesma coisa. Mas na Editora Abril, todas as redações da Editora Abril, aquilo era praticamente, era uma célula comunista ali, porra. Dificilmente você encontrava um cara de direita ali dentro, era uma raridade. Né? E, sobretudo, o Sr. Robert Chivita, através das revistas Nova Escola e Sala de Aula, foi um dos grandes responsáveis pela transformação do establishment escolar brasileiro num instrumento de propaganda comunista. Ele lê aquelas revistas, meu Deus do céu, era só se falava de Vygotsky, Emília Ferreiro, Freinet, tudo quanto era educador comunista, Paulo Freire, era uma puxação de saco sem fim. Quer dizer, se você permite que a escola seja moldada por essas pessoas, por essa ideia desses caras, então como é que você vai reclamar de que agora o PT está no poder e está extinguindo a liberdade de expressão? Ora, esse cara tem que chegar lá, se você contribuiu para o mal, você tem que, como diz o Itim, você tem que primeiro castigar a sua própria cidade. Chegar lá e dizer, olha, eu fiz essa cagada assim, vocês me desculpem. Como eu, Olavo de Carvalho, faço. Veja, eu não coloquei uma empresa jornalística à disposição do movimento comunista. Coloquei apenas os meus bons préstimos. Durante 2 anos, quando eu tinha 18, 19 anos, que era um cretino. E mesmo assim, eu confesso em público, reconheço a cagada e tento limpá-la. Agora, o seu Chivita, né, coloca uma empresa monstro a serviço desse esquerdismo, durante anos a fio, e também ajudou a esconder o Foro de São Paulo, bem que foi um dos primeiros, depois de 14 anos ou 15 anos, reconheceu que existia. Tá certo? A Folha demorou mais um pouco para reconhecer. Quer dizer, e graças a esse silêncio foi que o Foro de São Paulo cresceu e se tornou dominador de 12 países no continente. E agora eles fazem de conta que eles são apenas vítimas inocentes da situação. Né? O próprio Arnaldo Jabor. O Arnaldo Jabor não foi um militantezinho de merda da esquerda como eu fui na juventude. Não. Ele foi importante intelectual
a serviço dessa gente durante 20 ou 30 anos. De repente mudou de ideia sobre um ponto ou outro, ou sobre uma pessoa ou outra. E de repente já aparece, então, como se fosse o herói da direita nacional, do liberalismo nacional. Pô, mas vocês, escuta, o que é isso, porra? Então, esse pessoal que bolou esse encontro, essa turma do Instituto Milênio, o único objetivo da vida deles, né, é afagar e ser aceitos pela esquerda, né, enternecer os corações da esquerda. É claro que esse encontro, isso aí não valeu nada, apesar da presença lá ter algumas pessoas de valor, como o Carlos Alberto de Franco, né, o Demetrio Magnoli, que não é um cara da direita, é um homem da esquerda também, continua sendo um trotskista. O Denis Rosenfield, que jamais se define como de direita ou conservador, que é apenas um crítico do PT. E, enfim, o Reinaldo Azevedo. Então, o que é isso, minha gente? Isso aqui é um encontro de centro-esquerda, financiado aqui por, olha aqui, a Academia Brasileira de Filosofia. A Academia Brasileira de Filosofia não pode financiar nada, coitada, é só dar um nome. Aliás, é uma instituição de merda que não tem um filósofo lá dentro. Pela Associação Brasileira de Empresas de Rádio e Televisão, veja você. Né? Pela Associação Nacional de Jornais, pela Associação Brasileira de Agências de Publicidade, pelo Instituto de Estudos Empresariais, pelo Instituto Endeavor, pelo Instituto Liberal, pelo Instituto Liberdade. Meu Deus do céu, é um bando de gente aqui. Apoio, Fundação Armando Álvares Penteado e Instituto Friedrich Naumann. Junta toda essa multidão de recursos para dar o microfone a esquerdista. O que é isso? Pô, tem que sair mesmo, vocês estão muito certos. Então, esse pessoal todo, o problema é o seguinte: o Brasil não tem nenhuma tradição de partidos conservadores, organização conservadora. O único partido conservador que existiu na República nossa foi a UDN, que acabou mal, né? Acabou elegendo aquele maluco do Jânio Quadros, foi um fiasco. E logo em seguida, a única liderança conservadora no Brasil, que foi o Carlos Lacerda, foi destruída pelos próprios militares. E daí acabou o DN já é um fantasma. O tal do pensamento militar, né, ele não pode ter uma alternativa viável ao esquerdismo, porque ele é afetado pelo esquerdismo, muito afetado através do viés, aspas, nacionalistas, fecha aspas, tá certo? Então é manipulado por esse esquerdista, com uma ingenuidade patética. Você lê aquele artigo da revista da Escola Superior de Guerra, você vê que o Márcio Morel Alves entrou lá, né, foi até cogitado para reitor da Escola Superior de Guerra, né, e encheu de merda a cabeça do monte de milico, que no entusiasmo, na empolgação nacionalista, acaba subscrevendo o discurso do Fórum Social Mundial, etc, etc. Terceira, que poderia ser fonte do pensamento conservador, a Igreja Católica. A Igreja Católica foi vendida. Não tem uma Igreja Católica nenhuma no Brasil. Católico no Brasil hoje é o o Fernando Pergentino. Tá certo? E o outro lá, Rodrigo Pedroso. Isso é católico no Brasil. A gente só quer carafunchar a vida dos outros e inventar mentira. E fazer ameaça de desconto não é católico porque se divorciou. Né? Porque nem sabe se o cara que divorciou, a mulher que divorciou. Né? E, no entanto, ele diz que é católico, fica fazendo ameaça de morte pro outro. Porra, é essa? Isso já quer ser um católico no Brasil. Isso é ridículo. A Igreja Católica no Brasil é ridículo. Tá? Você não encontra um católico lá dentro. Só encontra filha da puta, traidor, comunista infiltrado, viado, pedófilo. É isso que você encontra, essa merda. Tá entendendo? Eu não sei porque os fiéis têm paciência com as pessoas. Ela chama de eminência. Mas eu chamar de eminência um cara desse. Contra o fulano desse é eminência, o caralho, tu não é bispo, tu não é merda nenhuma, tu não é nem o mesmo da Igreja Católica, tu é um excomungado, filha da puta. Essa semana eu vi aqui na TV a luta do nosso Vanderlei Silva contra o inglês. Né? Um inglês safado pra caralho, que lhe deu um pé no saco e enfiou o dedo no olho. Porra! Depois levou um cacete merecido. E o Vanderlei Silva, quando terminou, olhou pra câmera e falou: ah, é? Vem aqui, filho da puta do caralho, vem aqui. Desafiando todo mundo pra ir lá lutar com ele, levar porrada.
Então a gente aqui tem que fazer a mesma coisa. Esses bispos, tá? Vem aqui, filho da puta. Vem aqui que eu provo para você que você é um excomungado. Leio aqui o decreto de Pio XII, confirmado pelo próprio João 23, dizendo que quem quer colabora, ajude uma instituição comunista, o Partido Comunista, o governo comunista, está automaticamente excomungado. Vocês estão todos excomungados. Não aceitem essa gente, você é um fiel católico. Não aceite, não colabore com essa farsa. Eu não estou falando da vida particular do bispo. O bispo arrumou uma amante, o bispo é pedófilo. Não, não entra. Se eu for pedófilo é crime, a gente tem que denunciar. Se o bispo tem um amante, se o bispo deu o cu, eu não tenho nada a ver com isso. A gente tem que defender a integridade da imagem das pessoas, mesmo quando são nossas inimigas. Tem que preservar a vida pessoal do sujeito, porque isso é um requisito essencial do amor ao próximo. Mesmo esses filhos das putas, nós temos o dever do amor ao próximo. Então nós podemos criticar as atitudes públicas, as atitudes políticas deles. Mas não podemos carafunchar a vida pessoal, que isso é muito feio. Isso é uma violação direta do segundo mandamento, que os caras nunca aprenderam. Nunca aprenderam, porque a educação doméstica no Brasil, já a mãe começa a ensinar o cara a ser filha da puta, mentiroso, safado e fofoqueiro desde pequenininho, tá certo? Então, não aceitem isso. Quando chegar um bispo desse, um cardeal desse, mandar merda, fala que tu não é autoridade nenhuma, tu não é sacerdote, tu não é nem um membro da igreja. É você com toda a tua santidade, né? Não é membro da igreja. Agora nós aqui, meu filho, aqui não tem santo nenhum. Aqui só tem bandido, cafetão, puta, viado, tá certo? Mas é o seguinte, nós não mentimos e nós não escarafunchamos a vida pessoal das pessoas para difamar ninguém. Agora, aqui, outra notícia. Aqui, o Dr. Phil Jones saiu no Newsmax. Sabe o que é o Dr. Phil Jones? É aquele climatologista que foi pego de calça na mão no caso dos e-mails, né? Quer dizer, ele ali admitindo que tinha falsificado, admitindo em privado, lembra? Os cupincha dele, né? Tinha falsificado dados para dar a ideia do aquecimento global por causa humana. Agora ele mesmo, né, como já foi denunciado, já está passando uma vergonha, agora ele está admitindo que de fato, parece que na Idade Média a temperatura foi mais quente do que agora. Mas o aquecimento global foi na Idade Média, porra. Caralho. Né? Mas o cara só confessou isso depois que espremeram ele. Esse problema da fraude científica, eu estou dizendo para vocês. Hoje a fraude científica é institucional. É normal. Por quê? Os caras trabalham, por exemplo, na área de pesquisa médica. Quem financia a pesquisa médica? É a indústria farmacêutica. Quem é a indústria farmacêutica? É a família Rockefeller. O que é a família Rockefeller? É o CFR, o Council on Foreign Relations. O que é o Council on Foreign Relations? É o globalismo estabelecido. Então, todo mundo tem que trabalhar para o globalismo. E é isso que o cientista faz. Quer dizer, para que os caras inventavam esse negócio de aquecimento global? Por quê? Se tem aquecimento global, nós temos que ter um controle global do clima. Isso não pode ser feito em escala nacional. Então, isso requer uma autoridade internacional, tá certo, que tenha o controle de tudo. É para isso que inventaram aquecimento global, porra. Não é aquecimento global, é controle global. É esse que é o objetivo. Não. Aliás, também na mesma semana, né, saiu até a Folha de São Paulo noticiou que um cientista aqui, Anthony Watts, diz que o famoso relatório da ONU, ele sistematicamente excluiu os dados de temperatura de estações rurais e de altitudes e latitudes mais altas, e tende a ser mais fria. Claro, ser fluido mais fria, sobe o mais quente, e daí fica o aquecimento global mesmo, né? Porra, é claro, se você descontar onde está frio, sobe só onde está quente, por definição. É isso. Agora aqui, a minha amiga Ana Prudente me manda uma entrevista da Dilma Rousseff, que saiu na Folha de São Paulo, e diz o seguinte, olha aqui, desta vez ela admite que mentiu para a própria Folha de São Paulo no ano passado, quando categoricamente afirmou que nunca treinou no exterior e que jamais pegou em armas. Aqui ela diz que teve treino militar
mas não de guerrilha. Ora, se não foi oficialmente nas Forças Armadas do Uruguai, e não foi treino militar subversivo de guerrilha, só pode ter sido treinamento terrorista, da mesma forma como os talibãs têm nas montanhas do Afeganistão. E ela ainda disse que mentiu para não envolver o país vizinho, o Uruguai. Ora, porra, peraí. Agora que ela é candidata à presidência, agora essa declaração envolve muito mais o Uruguai do que, né, 2 anos atrás, 1 ano atrás. O cara não era ninguém. Se você não quis envolver o Uruguai naquela ocasião, o que pode envolver agora? Meu Deus do céu, você é um bando de mentira. Olha, a carreira dessa dona Dilma é carreira de bandida mesmo. Né? Mas eu acho que ela ganha essa eleição, porra. Os caras têm o controle de todos os meios. Tem sobretudo. Veja, eu falei para vocês já da tal da espiral do silêncio. Né? Mais tarde eu vou escrever alguma coisa dando mais detalhes. Mas a teoria da espiral do silêncio se baseia numa observação de Alexis de Tocqueville, que, no livro dele sobre a história da Revolução Francesa, ele se pergunta como foi possível que a população francesa, que era maciçamente católica, se tornasse anticatólica em tão breve tempo, como aconteceu durante o século XVIII. E ele observa que o fator decisivo ali foi o silêncio da Igreja Católica. Os católicos não quiseram defender a Igreja. Se fizeram de superiores. Olha, quando o cara se faz superior, quer dizer que ele fica o seguinte: quando o cara começa a pensar, o que vem de baixo não me atinge, quer dizer que foi atingido. Né? O sujeito sentou no formigueiro e está lá dizendo que vem de baixo não me atinge. Tem uma hemorroida e diz que vem de baixo não me atinge. Levou um pé no saco e diz que vem de baixo não me atinge. Tá certo? Quer dizer que foi atingido sim. Foi atingido e está com medo. Então se faz de superior e fica quieto. Tá certo? Então a Igreja fez isso, a Igreja Francesa fez isso no século XVIII. Por quê? Porque aqui, os clubes de debate que foram os criadores da moderna noção de opinião pública, né, clubes de debate criaram uma instância, né, judicial sem poder de prisão, não podia mandar ninguém para a prisão, mas podia expor o sujeito à execração pública. Tá certo? Então, esse poder acabou se mostrando mais eficiente do que o próprio sistema judiciário, então vigente. Então, como eles foram inoculando na cabeça das pessoas a ideia de que é feio ser católico, os próprios católicos se inibiram de defender e ficaram quietinhos. Resultado, em breve tempo, a coisa, o vento mudou de direção. Estava a favor da igreja, ficou contra. O que a Igreja Católica fez no século XVIII é a mesma coisa que a direita brasileira faz hoje. Fica quieto, não se defende, deixa cuspir na cara. Por exemplo, esse pessoal do Instituto Milênio, não, nós temos que manter aqui um nível alto e ter, né, fazer aqui um encontro mais aberto e afagar os esquerdistas, tratá-los com urbanidade, tratá-los com deferência e polidez. Não atacá-los jamais, apenas aqui defendemos ideias, defendemos a economia de mercado, defendemos a democracia, a ordem democrática, etc, etc. E, ora, enquanto isso, os caras te acusam de tudo. Qualquer candidato que você elege para qualquer coisa, eles vão lá e caçam, como estão fazendo com o Kassab. Eles invadem as suas propriedades, eles queimam os seus bens, tá certo? Eles te acusam do diabo e te põem na cadeia, tá certo? E você, fingindo que não foi atingido, né? Não, nós temos aqui que manter o diálogo em nível alto, etc. Foi o que a igreja fez no século XVIII. E por isso teve a Revolução Francesa. Né? Então o que vocês estão chamando, vocês estão convocando atos de violência. Como dizia aqui com muita razão, né, o ex-secretário da Defesa, Donald Rumsfeld, a fraqueza atrai a agressividade. Se tu vê que você está fraco, é aí que ele quer bater mesmo. Entendeu? E é o que vocês estão fazendo. É o que essa turma de Instituto Milênio e outros institutos lá estão fazendo. E eles estão se autodestruindo, estão usando recursos financeiros extraordinários para se autodestruir. E as pessoas que estão realmente dizendo a verdade, dando a informação correta, fazendo a análise de conjuntura correta, esses eles boicotam,
e põe de lado, por quê? Por ciumeira. Ciumeira. Né? O sujeito não suporta que tenha uma pessoa que saiba mais do que ele, como eu sei mais do que eles, e o Heitor de Paula sabe mais do que ele. Eles não aguentam isso. Eles querem a promoção dos medíocres, risonhos e bem comportados, como Arnaldo Jabor, Otávio Frias e outros. Né? Bom. O que mais tem? Tenho que recomendar aqui para vocês um artigo extraordinário, um cidadão chamado Douglas J. Hagmann, Hagmann, no site Homeland Security US, tudo junto, homelandsecurityus.com. Procure lá um artigo que chama From the Palaces to the Tombs. É um artigo, uma análise do complexo sistema de infiltração islâmica nas Forças Armadas e no sistema de prisões federais e estaduais nos Estados Unidos. Olha, isso aqui eu já tinha ouvido extraoficialmente de um amigo meu, militar aposentado. Ele disse o seguinte: olha, os caras estão comprando tudo quanto é general, coronel. O negócio está realmente perigoso, de maneira que tem um soldado americano lá no Iraque ou no Afeganistão, né? Se ele leva um tiro, desfere um tiro, revida com outro tiro, ele é processado e sofre tudo quanto é pressão, de maneira que, se os comandantes estão contra, como é que você vai vencer a guerra? É por isso que a situação americana se complica cada vez mais. Quer dizer, isso aí não resulta de uma fragilidade interna, mas de infiltração. E o pessoal da Arábia Saudita tem dinheiro que não acaba mais, eles compram quem eles quiserem, e oficialmente, né, a Arábia Saudita continua sendo aliada dos Estados Unidos. Então é isso. Um vem, né, suborna, corrompe os seus funcionários, eles usam esse golpe baixo, e os americanos estão lá afagando a Arábia Saudita. Esse negócio tá bravo, viu? Agora está aqui o jornal Diário Espanhol El País, dizendo que uma coisa muito certa, que quem quer que seja o vencedor nas eleições de outubro, o Lula será simbolicamente o vencedor. Por quê? Virou uma concorrência de esquerdismo. Mais provavelmente vencerá a Dilma, como venceu o Lula do traseiro. Por quê? Porque se você elimina todos os candidatos de direita e só sobra de esquerda, então vira um campeonato de esquerdismo. E se o esquerdismo é o critério seletivo, quem vai ganhar é aquele que representar o esquerdismo da maneira mais pura e incontaminada. Então, num campeonato de esquerdismo entre Lula e Zé Serra, quem ganha? Lula. Campeonato de esquerdismo entre Lula e Dilma, quem ganha? Dilma. A Dilma até é terrorista, porra. Quer dizer, quem pode ser mais esquerdista do que o sujeito que praticou terrorismo em defesa da esquerda? Então, o Zé Serra não, ficou lá em casa, né, em segurança, coçando o saco. Falava de vez em quando um pouco mal do governo, né? Como aquele negócio do Juca Chaves. Ele foi ser infeliz lá em Paris. Né? Então, evidentemente, a Dilma personifica a esquerda muito melhor que ele. Agora, a nossa direita não quer sequer assumir que é direita, meu Deus do céu. E, pior ainda, como eu estava falando no começo, como todas as forças poderiam, hipoteticamente, fundamentar uma política de direita no Brasil, né, estão já neutralizadas, só sobrou um elemento, que é o pensamento empresarial. Então, tudo o que existe de direitivo no Brasil é pensamento empresarial. Agora, acontece o seguinte: o pensamento empresarial, ele visa, em primeiro lugar, os próprios interesses empresariais. Então, a defesa do livre mercado, tem pessoas que defendem o livre mercado por uma questão de princípio, como eu, ou Heitor de Paula, ou Graça Salgueiro, tá certo? Mas, quando você defende o livre mercado, porque ele está ganhando dinheiro com o livre mercado, então, evidentemente, a causa dele é fraca, porque ele está argumentando sempre pro domo sua, como diz lá, está argumentando pelos seus próprios interesses. Então, essa política já entra em campo enfraquecida. Então, você vê, de um lado, você tem todo o idealismo, de fato, de milhões de militantes petistas que não tem nada a ganhar com isso. Claro que
a liderança petista está lá enchendo os bolsos de dinheiro e tal, mas esse pessoal dos partidos de esquerda, a força dos partidos de esquerda não vem dessa liderança, vem de milhões de militantes que deram sua vida, seu dinheiro, seus bens, arriscaram tudo pela causa e não tem nada a ganhar pessoalmente com ela. Agora, do outro lado da direita, só quem tem projeção é quem tem a ganhar pessoalmente com a economia de mercado. Quando aparece um cara que está defendendo a economia de mercado por uma questão de princípio como eu, e que não está associado a interesses empresariais, é imediatamente boicotado. Então eu digo, esses caras não são da direita, eles são apenas burgueses. E a burguesia, né, como dizia aí o historiador francês recentemente, esqueci o nome do cara, ele dizia, a burguesia não é jamais da classe dominante. Nunca da classe dominante. Por quê? O burguês, o empresário, é um cara, por definição, frágil. O empreendimento capitalista necessita de paz e ordem como do ar que respira. Então a burguesia não é jamais uma classe combativa. Quem é combativo são os intelectuais, são os militares, são os estudantes, são pessoas idealistas que nada têm a ganhar pessoalmente com a economia de mercado, embora tenham algo a ganhar com a democracia. Eu tenho algo a ganhar com a democracia, que é o meu direito de falar, mas isso é tudo. Tá certo? Então, o que preciso fazer numa direita brasileira é desempresariá-la, tirar dela essa fisionomia empresarial. O empresário, meu filho, está ali, ele tem que dar dinheiro para o movimento e não encher o saco. Agora, você para entrar nesses meios, a primeira coisa que você tem que fazer é puxar saco de empresário. Assim não vai, porra. E depois você tem que se ater às normas de polidez que o empresário cagão quer lhe impor. Eles, você acusa o PT de ter ligação com as Farc, então você não pode falar aqui. Agora, o PT pode acusar você do que quiser. Não estão aí quase obtendo a cassação do cassado sob a acusação de contribuições ilícitas, quando a contribuição ilícita das Farc, de narcotraficantes, a candidatura a Lula não pôde sequer ser investigada, porque aquele general de merda, generalzinho de merda, que chefiava a ABIN, foi lá e botou panos quentes, sentou em cima do inquérito e acabou o inquérito. Não pôde sequer ser investigado. Quer dizer, você vê, é muita delicadeza desse pessoal com a esquerda. Então, e esse pessoal empresarial tem medo de tudo. Porque qualquer coisa, o menor abalo na ordem pública, representa prejuízo para eles. Então os caras têm medo de tudo. Eles querem tapar a sua boca, botar uma mordaça. Tá certo? Como diz, não, é que nem um cão de guarda que você tem. O cão é muito feroz, você tem que amordaçar ele. Botar uma focinheira no bicho. Convive querendo botar em mim, porra. Então, tá entendendo por que eu, por exemplo, eu não tenho apoio empresarial? Deveria ter. Deveria ter, porque eu sei o que fazer. Tá certo? Eu tenho o diagnóstico correto da situação. Eles não têm. Esse pessoal, veja, esses institutos todos, eles só fazem esses encontros para fim de propaganda. Eles não têm encontros permanentes para análise de conjuntura. O que é um absurdo. Quer dizer, você se reúne uma vez por ano para fazer um congresso, fazer propaganda. Eu digo, mas o pessoal da esquerda tem todo dia reunião de intelectuais para fazer análise de conjuntura. Esses caras nunca fazem. Quem fazia análise de conjuntura era eu. Né? Eu juntava o pessoal ali no negócio que nós chamamos o Grupo de Estudos Ibn Khaldun, em homenagem ao historiador tunisino, né? Que foi o primeiro sujeito que conseguiu articular de maneira racional os vários fatores da história, fator econômico, político, religioso, cultural, etc. Eu fiz a minha homenagem aí. Tínhamos lá um grupo, e o grupo estava fazendo maravilhosa análise de conjuntura, todo mês, tá certo? E parou porque por falta de dinheiro, não tínhamos como trazer as pessoas. Então, se é para fazer um estudo sério, não tem dinheiro, não tem ajuda, tá certo? Agora, se é para fazer essa merda que o Instituto Milênio está fazendo, que é só propaganda, que é só afago na cabeça do esquerdista, aí tem dinheiro. Por quê? Porque isso não ofende o PT. Ninguém quer ofender o PT. Então, assim, se há uma recusa de lutar, meu filho, você entra no ringue e diz, eu não vou bater nele. Então o outro vai bater em você. É exatamente o que está acontecendo. Veja o que fizeram com o Collor. Os crimes do Collor, o crime do Collor foi dar um Fiat Elba para não sei quem. E isso foi tudo que se comprovou. E o mensalão?
Quer dizer, o Fernando Collor, comparado, que é um bom filho da puta, eu não nego ser um filho da puta, né? Não votei nele, não tem nada a ver com ele, que é aquele se dane, tá entendendo? Mas comparado com o Lula, ele era mais Teresa de Calcutá, porra. Veja, ele tem algum filho que nem o Lulinha, né? Que era guarda de zoológico, meu Deus do céu. O sujeito ficava lá conversando com o macaco. Era o serviço dele, né? O macaco cagava ali no lugar errado. Não, meu filho, não faça isso. Esse era o serviço dele, porra. Não passa 2 anos, o cara está bilionário. Que milagre é esse? O Collor tem algum filho assim? Tem alguma mãe assim? Um parente assim? Não, não tem. O parente que ele conseguiu, os parentes que fizeram a desgraça dele mesmo, né? Quer dizer que não estavam ganhando dinheiro. Se tivesse, né, estariam satisfeitos. Então, quer dizer, com essa direita, isso é a direita que a esquerda pediu ao demônio. Agora, quem está fazendo um trabalho sério, como eu, Graça Salgueiro, Heitor de Paula, não, esse só tem boicote, porque todo mundo não, esses aí são muito ferozes, eles mordem as pessoas, eles atacam. Onde já se viu atacar quem nos ataca? Que coisa mais feia, nós temos que virar a outra face. Ora, porra. Aí eu me lembro do delegado Sivuca, que uma vez estava falando aquele negócio de bandido bom, bandido morto. E ela levanta-se uma senhora e diz, mas Jesus mandou voltar a outra face. Bom, isso é o cinismo, porque Jesus, quando disse isso, ele estava amarrado. Preste atenção. Tá certo? Quando foi necessário dar porrada, ele deu. Naquele momento não dá para dar porrada. Estava amarrado, porque ele fez. Virou a outra face. Como que diz? Você é valentão mesmo? Bateu nessa, mas agora bate na outra. Foi esse o sentido da coisa. Não é que você tem que apanhar quietinho e se oferecer para apanhar mais. Não é isso, meu Deus do céu. Essa interpretação é uma blasfêmia. Mas a mulher se levantou e disse, mas Jesus mandou voltar a outra face. Daí o delegado respondeu o seguinte, minha senhora, uma posse sexual violenta por via vaginal é chamada estupro. A posse sexual forçada por via anal chama-se atentado violento ao pudor. Se a senhora sofrer estupro, a senhora volta a outra face. Então, com isso, terminamos o nosso programa, que eu estou meio cansado, tá certo? E agora aqui também não tenho mais satisfação de dar para ninguém. Agora já peguei meu green card, os caras roubaram o meu país. Roubaram? Enfia o país no cu, pode ficar para vocês, tá bom? Tchau, até a semana que vem, obrigado.